Paz do Senhor, Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados. Pronto, mais uma live da Igreja Águas Santas. Então já te convido logo para você lá no nosso canal do YouTube, né? Assinar lá ativar o sininho, né? Para receber nossas publicações, né? Notificações, deixar o seu like, curtir o trabalho que nós estamos apresentando lá. E se você gostou ou achar que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, você compartilha em nome de Jesus, amém? O nosso propósito é o reino de Deus, é ganhar alma para Jesus. Amém, graças a Deus, né? Nós temos uma live sexta-feira que não deu para fazer, mas a de hoje está aqui, está na ponta da agulha, está sendo gravada e vamos daqui a pouco estar postando lá. Amados, a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16 e capítulo 17, ela fala, essa passagem bíblica do livro de Atos, fala um pouco, né? Conta um pouco da história do apóstolo Paulo e das suas jornadas pregando o evangelho do reino de Deus, né? Por todo o Mediterrâneo. E em particular na Macedônia, né? Foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo Paulo, né? Que será no caso Paulo de Tarso. Isso na sua segunda viagem missionária, né? Durante o período que ele se encontrava em Troade, ele teve assim uma visão, né? Ele recebeu uma visão de Deus, né? Em um sonho, em uma revelação, em que ele vê um homem que chamava ele e dizia assim: Paulo, passa para a Macedônia. E foi assim algo muito forte que motivou ele, impulsionou ele, né? Deu a ele aquela força, aí ele ali e pegou Lucas, né? Pegou Timóteo, pegou Silas, né? Se juntou com Timóteo, Silas e Lucas e partiu para a Macedônia. Você vai encontrar esse relato bíblico precisamente em Atos, capítulo 16, versículo 8, 9 a 11, né? E vai até o 40, de 11 ao 40. E Atos 17 também, do versículo 9 ao versículo 12. Né? Então ele partiu para a Macedônia. Né? E lá ele foi pregar o evangelho em cidades, em vilas, em Porto, né? Foi onde ele criou as primeiras comunidades cristãs no mundo. Né? Foi criado nessa região aí da Macedônia. É local pobre, humilde, mas também de pessoas generosas. E o nome dessas cidades, por onde Paulo pregou o evangelho durante essa viagem, você dessa cidade grega, você vai encontrar que é Corinto, Tessalônica, Galácia, Filipos, né? E esses nomes são assim bem conhecidos por conta dos títulos das famosas cartas, né? Das famosas epístolas paulinas, preservada dentro do Novo Testamento. E nessa região que ele pregou o evangelho, a gente percebe, não só percebe através das cartas, né, que algumas dessas cidades, nessa região da Macedônia, se destacaram, né, tiveram destaque. Quando você examina lá as epístolas aos filipenses, você percebe que os filipenses, eles foram assim, muito bom, muito importante no apoio ao ministério apostólico de Paulo. Está em Filipenses, capítulo 4, aí você vai de 15 até 17, você pode perceber isso. Aí você vê que os tessalonicenses, né, mostraram que será Tessalonicenses, sei lá, Tessalonicenses, mostraram grande fé e perseverança, né? E eles chegaram a tornar um exemplo para todos os crentes daquela região da Macedônia e na Acaia, né? Na Acaia. Você pode observar nas tratativas lá da epístola de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 10. Também nós observamos durante a leitura de Atos
que ele também esteve na Bereia com os bereanos, né? E esses, né, receberam a mensagem com grande interesse, né? E foi um local, uma região, uma cidade, né, onde Paulo encontrou ouvidos ávidos e desejosos, né, para ouvir a mensagem que ele levava, a pregação dele, né, e aprender, né? E bem assim, bem ao contrário de algumas outras pessoas que Paulo encontrou, né? E nessa região aí, nessa cidade de Bereia, eles não foram perseguidos, não sofreram perseguições, não tiveram oposições, entendeu? Foi assim, algo assim muito especial. E daí a gente percebe, como contexto, né, ou a história dos bereanos, né, que há uma lição, né, uma lição a ser aprendida. Se prega muito, né, já é muito falado sobre os bereanos, as suas características. E a gente vai tentar, dentro dessa história dos bereanos, né, desse momento, dessa pregação, dessa relação, dessa convivência de Paulo com os judeus lá, bereanos, é que todas as cidades, né, todas as cidades que Paulo passou, ele tinha uma palavra, ele tinha uma mensagem que era apresentar Jesus Cristo, Messias, né? Conforme está nos evangelhos, né? O Messias era a palavra central, Cristo era a palavra central de toda a mensagem que Paulo ele levava. Então, lá para os bereanos não foi diferente, né? O Messias prometido, o Filho de Deus. E o que realmente se destaca entre os bereanos e os demais povos, filipenses, tessalonicenses, que Paulo encontrou lá e tal, era justamente que os judeus daquela cidade, eles primeiramente receberam Paulo muito bem, né? Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, e ouviram, né, o que Paulo e Silas diziam, pregavam. Não faziam nenhum tipo de julgamento. Eles queriam entender o que é que ele falava, a mensagem, qual era a mensagem de tudo aquilo que era pregado, que era ensinado, que era falado, né? Eles buscavam a compreensão, né? E aí, dentro de tudo que era dito, que era ensinado, né, eles consultavam as escrituras, né, as escrituras sagradas, para entender a relação da promessa do Cristo, né, a relação do evangelho que eles estavam levando ali. E isso era algo assim, né, muito importante, porque primeiro ouvia, depois consultava as escrituras e a partir daí eles tomaram uma decisão a respeito de tudo, né? Aquele povo buscou encontrar nas escrituras sagradas a confirmação daquelas boas novas, né? Que eles precisavam, que eles esperavam que também chegasse até eles. E isso levou eles à convenção. Eles se converteram. Eles tomaram posição diante da pregação, juntamente com a informação que ele checava através das escrituras. Por que eles agiam assim? Porque eles valorizavam as escrituras sagradas, os escritos sagrados. E eles não colocavam nenhuma outra fonte de informação, nenhuma outra autoridade de fato, de acontecimento, eles não colocavam acima
das verdadeiras escrituras sagradas. E como a gente sabe que Cristo, ele não está apenas nos evangelhos, nós pregamos os evangelhos, que é as boas novas do reino, mas o Cristo está lá, ó, no princípio, né? Quando você vai para o livro de João, você vê João dizendo assim, e no princípio era o verbo, né? E João fala muito mais ainda, né? Que da pré-existência de Jesus, que as coisas devem existir por ele, em função dele, através dele. E isso nos deixa assim uma observação de que eles tiveram uma genuína conversão e que seguiram a verdade que era pregada, os ensinamentos que eram passados para eles de uma maneira coerente, né? De uma maneira coerente, de uma maneira correta, de uma maneira certa, que você pode examinar as escrituras e você não vai encontrar uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo para os bereanos. Não foi preciso. Não era necessário. Sabe por quê? Porque eles eram crentes Bíblia. Eles eram crentes Bíblia. Os bereanos eram judeus, porém, eles eram de mentes abertas. Eles examinavam todos os dias as escrituras. Então, qualquer coisa que fosse tratar com relação à fé deles, eles tinham conhecimento. E sabia aonde confrontar, aonde buscar o suporte, aonde buscar essa relação do que era apresentado, do que era falado, que era justamente dentro das escrituras sagradas. E assim eles examinavam para ver se tudo aquilo, né, mesmo, né, pregado, falado, era de Deus. Estava dentro dos ensinamentos das escrituras sagradas. Aí você pode observar em Atos 17:11, precisamente, fala alguma coisa sobre isso aí. E eles se converteram ao cristianismo não devido a uma fé cega. Tem muita gente que está convertido pelo louvor. Eu me converti porque cantou a música, eu não aguentei, eu levantei a mão, aceitei Jesus. Tem gente que estão convertidos pelo pastor, mas o pastor é uma pessoa maravilhosa, tão agradável, carismático. Quando ele fala, aí eu levantei minha mão. Tem pessoas que se convertem por isso, por aquilo. Mas os verdadeiros cristãos, eles são convertidos pela palavra de Deus, né? Não é convertido porque eu creio, né? Aquela fé cega, eu creio porque eu creio. A gente se converte pela palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, aquela que é viva, que tem vida, né? Aquela que verdadeiramente penetra em nossos corações, trazendo transformações, trazendo arrependimento, nos limpando, nos sarando das feridas que o mundo causa, né? Isso é algo assim muito importante. E quando você percebe que para que você tenha essa condição de aceitação, é preciso você valorizar esse exame, valorizar as verdades bíblicas, examinar as escrituras. Necessariamente as escrituras precisam ser examinadas porque é nela que está o verbo. Ela que é a palavra de Deus. Ela que é verdadeiramente o evangelho do reino de Deus. Ela que verdadeiramente é a mensagem do céu para a salvação, para arrependimento, para a libertação e para a salvação do homem. Então, eu acredito que a gente não pode viver se ter uma convenção de que eu creio porque eu creio. Porque quando você tem esse entendimento, esse monte de conhecimentos que nos invade, gera a fé, né? Gera a fé. A fé verdadeira, a fé genuína em Deus. Então, jamais você será convertido por uma fé cega. Os bereanos, eles se converteram por uma fé verdadeira, por uma fé vinda, gerada neles pela palavra de Deus, pela verdadeira palavra de Deus. Ali, a palavra dos profetas, os escritos, né? As palavras de escritura sagrada, mas
a cobertura, o manto do Espírito Santo de Deus que traz a revelação divina de Jesus Cristo. Revela Jesus Cristo para eles, né? Então, as pessoas hoje, nos dias de hoje, não querem isso. Não querem examinar as Escrituras, não buscam essa consonância, não buscam essa junção do que é dito, do que é falado, do que é pregado. Eu costumo dizer assim, fulano falou isso, Bertão disse aquilo. Mas a Bíblia diz o que a respeito? Eu sempre coloco as Escrituras Sagradas como uma referência. Tem que ser comprovado na Bíblia. Não adianta pregar, não adianta louvar. Hoje existem caminhos e caminhos. Caminhos e caminhos. E nós temos que sermos muito cuidadosos. Muito cuidadosos. Porque o inimigo, ele enganou muita gente. Né? E ainda continua. E ainda continua enganando. Entendeu? Os bereanos, eles eram leitores minuciosos das Escrituras. Imagine. E nós vivemos hoje muitas pessoas que querem arrazoar, né? Que são pessoas de leituras arrazoadas. Isso é uma coisa assim tremenda, de leituras arrazoadas. A gente vê também nitidamente, né, que a leitura razoada, ela não te leva na profundidade de Deus, né? A leitura razoada não vai lhe revelar, não vai lhe revelar Deus, não vai lhe revelar as promessas, não vai lhe revelar os segredos que Deus tem para cada um de nós. Eu quero, nesse momento, dizer que a Bíblia, ela não é igual a um jornal que a pessoa pode folhear despreocupadamente, né? Que possa ser lido na superfície, ou melhor, fazer aquela famosa leitura dinâmica, né? Aquela leitura dinâmica, passou a olhar assim, já li tudo. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas necessitam de uma leitura com bastante atenção, porque exige aplicabilidade. Nós temos que tratar as Escrituras, o nosso lidar com as Escrituras Sagradas, com seriedade, para que assim nós possamos extrair as riquezas, né? Para que assim nós possamos ter a confirmação, a confirmação, através da inspiração do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo e lá diz assim, que as Escrituras Sagradas, elas são divinamente inspiradas por Deus e ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar, né? Para agir por justiça, e ela habilita o crente para toda boa obra. Mas isso você só vai compreender, entender, enxergar essa utilidade de aprendizagem, de autoridade para repreender, para corrigir e etc, quando você mergulha nela em profundidade. É verdade. Quando você mergulha em profundidade. Porque se você arrasou a sua leitura das Escrituras, apenas são essas palavras: ensinar, repreender, correção, educando, justiça, e mais nada. E quando você acaba de ler, você fecha e sua vida fica aquele caos de sempre. Então, não tem efeito. O Senhor disse que a palavra dele não passa. Não passa. Ele diz que o tempo passa, mas as palavras dele permanecem para sempre. Aquilo que permanece para sempre é imperecível. E aquilo que é imperecível surte efeito. Porque a palavra do Senhor, não só pelo fato de ser imperecível, ela é viva. Ela é unção, é poder, é autoridade. Ela é Deus. Olha, para mim aqui, ela é Deus. Ela é a voz de Deus.
Ela é a mensagem de Deus. Amém. Ela é Emmanuel, Deus conosco, o verbo, o logos, verbo, palavra. Está tudo escrito ali. Então a gente não pode simplesmente arrazoar como se fosse uma literatura comum qualquer. A minha proposta é que você que está me ouvindo, que vem ouvir essa breve mensagem, essa live, eu convido que você seja um cristão como o povo de Berea. Ou melhor, isso significa que eu estou convidando você para você valorizar, né? Valorizar as escrituras sagradas, valorizar a palavra de Deus e tomar as suas decisões baseada, alicerçada, fundamentada no que a escritura sagrada lhe diz. Qualquer decisão para tomar, confronte ela com a palavra de Deus. Traga as decisões, antes de tomar qualquer decisão, você traga a decisão e confronte o que é que o Senhor me diz em relação a isso aqui. O que é que o Senhor me orienta a agir, fazer, me comportar diante disso. Porque se a palavra nada lhe disser, eu digo para você, meu querido, minha querida, meu irmão, meu amigo, não faça nada. Mas impossível você não ter uma resposta. Porque a palavra do Senhor, ela é resposta para todos os momentos, para todas as ocasiões, para todas as situações. Verdade. Agora eu também quero aproveitar esse momento para alertar você que está chegando agora, que comprou aquela Bíblia da capa bonita, né? Ou porque alguém falou, compre uma Bíblia da igreja tal, compre uma Bíblia do pastor fulano de tal, compre uma Bíblia do ministério tal. Muito cuidado também, porque tem muitas traduções, versões de Bíblias, né? Bíblias temáticas, Bíblias de leitura rápidas, Bíblias de leituras fáceis, Bíblia de linguagem moderna, Bíblia de profecia, Bíblia de... Tem muitas Bíblias temáticas que imite seus comentários, suas opiniões, lá no rodapézinho da página. E eu sei que muitas escrituras dessas, elas são indutivas. Tem Bíblia que diz, salvo uma vez, salvo para sempre. Será que a doutrina é essa? Será que é essa a palavra de Deus? Deixa quieto. Tem outra Bíblia que diz, só é batizado, só vai ser salvo que for batizado pelo Espírito Santo. E quem é batizado tem que falar a língua. Se você não fala, você não é batizado. Se não é batizado, é salvo. Pô, será que é isso mesmo? Então cada um tem feito sua Bíblia ao seu bel prazer, ao seu modo. E esse tipo de literatura, esse tipo de escritas, né? Elas são mais indutivas. Ajuda muitas vezes até a pessoa a se distanciar da verdade original, do verbo, do logos. É isso aí. Eu falei isso aqui agora, mas chegou a me dar assim um frio no meu coração. Porque existem muitas Bíblias por aí, né, que ela até proporciona a pessoas cair em armadilhas. São Bíblias com falso evangelho. E por aí você vai encontrando também muitos pregadores falsos pelo mundo afora. Mas eu te digo que seja uma pessoa mente aberta, mas também com a palavra de Deus aberta no seu coração. Consulte, pesquise, estude, se aprofunde. Eu tenho mais de 17 Bíblias. E eu leio todas elas. Oro ao Senhor, oro ao Espírito Santo de Deus. Eu vou lendo e faço aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Ouça de tudo, veja, mas retenha o que é proveitoso. O filtro, quem vai lhe dar é o Espírito Santo, mas a promessa dele na sua vida só vai se cumprir se você mergulhar de cabeça na palavra de Deus. E fundo no verbo que é Cristo. Amém? Essa é a palavra. Quero orar por você nesse momento, põe sua mãozinha aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento,
por essa mensagem, por essa palavra. Meu Senhor, a tua palavra nos ensina, nos diz afirmativamente que lâmpadas para os pés da gente, Senhor, lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho aqui na terra, são as tuas palavras. Que seja o teu povo, que seja aquele que te busca, iluminado, Senhor, pela verdadeira luz. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, diga amém. E você diz graças a Deus, porque crê também, eu também creio, amém? Ó, essa é a palavra. Um beijo no coração, uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados.